né? Teve uma moça, uma amiga, que tira cartas já tem um tempo, né, para ela mesma, mas estava saindo direto a carta da deusa Renascimento e Morte, Renascimento e Morte, Renascimento e Morte. E o arcano do ano dela é a ressurreição. Ela falou: será que eu vou morrer? Eu falei: você sabe que não é assim, né? Não é tão literal. Mas às vezes nosso ego cai nessas viagens. Eu vou até contar para vocês relatos de histórias semelhantes. Então, por mais que você esteja envolvido no processo terapêutico, às vezes a gente cai nessa viagem do paradigma das previsões. Ai, a carta apontou isso. Calma aí, né? Vamos olhar direito essa cartinha. Vamos pensar sobre quais são as possibilidades que ela tem. Até porque o futuro não é estático. Salve Deus, graças a Deus. Há muitas possibilidades de linhas de tempo que acontecem de acordo com o teu nível de consciência e o nível de consciência das pessoas envolvidas naquele processo. Eu brinco, né, que tanto o oráculo quanto o tarô, eles apresentam as trilhas das possibilidades quando a gente está falando de futuro. Trilha da possibilidade. Olha, diante do que foi plantado, é muito possível que no caminhar dessa trilha você encontre essas coisas aqui. Mas, se você desenrolar suas atitudes de outra maneira, né, quer ser de uma maneira mais positiva ou negativa, né, dependendo das suas ações, a colheita certamente vai ser outra. Então, não existe essa questão da previsão do futuro estática, como as pessoas colocam, né? Inclusive na cartomancia. Eu cheguei a pegar aqui outros exemplos para trazer da cartomancia para vocês, mas eu vi que os significados eles são realmente bem diferentes. A maioria traz as questões bem de previsão mesmo, então eu resolvi não abordar, até porque não é um campo do qual eu navego. Aqui eu falo muito de oráculo e tarô, mas lá eu tenho baralho cigano, ou eu tenho um tarô egípcio. Serve, né? Eu estou usando essas duas referências, que são as que eu mais conheço, mas aqui, especialmente, a gente está abordando sobre as cartas como uma ferramenta terapêutica. Então, se existe, né, esse paradigma de que às vezes você pega uma carta, a morte, vai ter um fim de uma relação, a torre, tudo vai se desestruturar, né? Esses arquétipos. De que forma você pode utilizar as cartas, então, como uma ferramenta terapêutica? Fazendo a pergunta certa. Especialmente fazendo a pergunta certa. Então, em vez de você perguntar, né, que tal, ao invés de perguntar qual é o meu futuro com fulano? Se bem que eu dou essas dicas também de como fazer isso lá nas técnicas, mas assim, dentro de uma abordagem terapêutica. Qual é o meu futuro com fulano? Que tal você perguntar quais são os aprendizados que essa relação tem para trazer? Quais são os desafios? Qual é o arquétipo que é o desafio que a gente precisa desenrolar melhor aqui para que as coisas aconteçam de uma forma mais tranquila? E diante disso, quais são os campos potenciais? Olha a diferença, né? Agora, se você faz uma pergunta muito, muito vazia ou não tem um direcionamento sobre essa pergunta, pode ocorrer salada na hora de interpretar. E tem outras coisas ainda aí, né, durante a tiragem que a gente vai abordar. Mas veja, a pergunta a pergunta e a interpretação é o que torna esse processo da tiragem das cartas como uma atividade terapêutica. Autorresponsabilidade. Sempre esse olhar de dentro para fora e não de fora para dentro. Tipo a torre, meu Deus, vai tudo cair. Calma aí. O que eu preciso desapegar? Né? Ou como ali o próprio oráculo do dragão que eu trouxe, né? Transformação. Defina-se. Aí a pessoa entra na viagem de quem sou eu, né? Na resolução de uma definição. E às vezes é tipo, eu sou um ser em constante transformação, né? Quem estou agora? O que desejo ser? Olha as levezas nessas interpretações. É isso que torna um processo terapêutico. E aí tem aquilo que eu falei lá na frente sobre o conhecimento e a fluidez, né? O Madjarim pode trazer essa pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma percepção em cima do que tu está falando. Quando a gente faz essa leitura tão linear, muitas vezes a gente está trazendo o nosso perfeccionismo, né? A nossa
as nossas crenças, né, de autocobrança, autoexigência, de ter que fazer algo certinho ali. Imagina, eu estou dando uma orientação para alguém, então eu tenho que dar uma orientação perfeita, né? Uma orientação assim que não vá provocar isso ou aquilo. Aí vem toda uma série de medos, né? E é nesse Sim. espaço dos medos internos, inconscientes, que a gente acaba não permitindo que a intuição traga a mensagem com a leveza, com a docilidade, com a sutileza que a nossa intuição já está preparada para entregar, porque senão aquilo não chegava para a gente, né? Aquele cliente não chegava para a gente, aquele oráculo não chegava para a gente, ou seja, dentro dessa orquestração divina, as coisas não aconteceriam se a nossa intuição já não estivesse atuando no processo. Então, aí é tentar ter essa clareza, né, de separar o eu inferior, né, o eu humano, com toda essa autoexigência, essa autocobrança, e permitir que o nosso espaço mais divino, né, realmente seja essa leveza que ele já é. E aí que está o nosso aprendizado terapêutico nosso, quando eu estou atendendo alguém, quando eu estou entregando para alguém, né? Só queria trazer essa visão aí. Perfeito. Nossa, Madiarim, você falou exatamente o que eu ia falar. Mas com a sua energia que trouxe, é justamente essa percepção, né? Que é o quê? Lembra que eu falei lá na frente que o que eu achava que tornava esse processo diferente, né? E por que eu sentia de trazer essa experiência para vocês? Porque na época que eu comecei a navegar nesse universo, eu tive uma amiga que também começou. Só que a Madiarim foi uma pessoa que me apoiou muito nesse processo, porque eu entrei nessa neura aí. Não, mas eu não tenho formação completa, que blá, blá, blá. E ela dizia, tire uma carta do oráculo para mim. E eu ficava, não, mas que vários bloqueios, né? Vários bloqueios. E aí eu conheci essa amiga, e ela começou exatamente como eu, assim, sentiu o chamado, pegava um baralho, abria. Eu comecei a ler para mim. Aí vinha uma Madiarim da vida, tira para mim uma carta, e vinha outra. E eu fui tirando carta para amigo, assim, assim, até que caí no tarô e as coisas foram desenrolando. Essa parte aqui que eu estou falando para vocês é que na apostila tá como conhecimento versus fluidez. Eu tive essa vontade de sair, tipo, não, se eu for atender, eu preciso ter milhões de cursos antes, se eu for trabalhar com isso um dia. E essa vontade, de fato, assim, existia, né? Mas o que eu percebi? Que cada vez que eu escutava um mestre, cada vez que eu escutava alguém, eu, Larissa, eu começava a criar mais neura e mais paranoia. Eu começava a pensar, tá errado, eu tenho que consagrar assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cortar o baralho desse jeito aqui, eu tenho que botar ter uma toalha só para isso, eu tenho que... Começou a vir, eu tenho, eu falei, não, peraí, vou continuar nesse mergulho interno comigo, em primeiro lugar. Vou continuar nesse mergulho interno. E aí eu conheci essa minha amiga, só que a gente fez caminhos opostos, né? Eu continuei no mergulho interno, fazendo as tiragens e as leituras para mim, um outro amigo pedia, eu ia tirando, mas fiquei nesse espaço, sabe? E ela já falou assim, não, eu vou mergulhar nessa jornada, vou fazer uns cursos, daí ela foi direto fazer um curso de psicanálise, que foi super enriquecedor para ela, mas bloqueou o processo dela. Daí, na hora de tirar a carta, ela travava porque ela lembrava de todas as coisas que ela aprendeu, que foram ensinadas de uma forma bem genérica, assim, ó, isso. E aí ela brigava com a intuição dela, porque ela sentia que era aquilo, mas ela foi ensinada assim, e ela ficava nesse, né? Mas eu tenho certeza que se eu tivesse ido por esse processo primeiro, antes de fazer o meu mergulho interno, isso teria me bloqueado. Por isso que bem lá no início eu falei para vocês, receita de bolo vocês vão encontrar em todos os lugares. E é muito interessante vocês terem várias receitas de bolo. Mas vocês precisam estar bem fortalecidos em si para conseguir assimilar aquilo sem se deixar de lado, sem entrar nesse processo de cobrança, sabe? E eu digo mais, todos aqui sabem que existe uma malha, uma rede magnética que conecta tudo e todos. Muito possivelmente, não vou falar nem todos, eu vou dizer a maioria, né, para ser mais suave.
das pessoas que aqui estão comigo nesse momento devem ter essa tendência autocrítica, perfeccionista, algum gatilhozinho lá dentro que tem isso. Então, não é à toa que você parou aqui hoje, né? Não é à toa. Por quê? Se você entrar no flow desse processo, isso vai te atrapalhar, né, na hora de fazer a tiragem. E é por isso que eu separei bem assim, o material escrito, apostilas, técnicas, para essa conversa aqui desse momento hoje. E é por isso que eu falei para vocês que a minha intenção não é ensinar uma receita de bolo, mas vocês conseguirem se fortalecer para navegar entre tantas receitas e pensar o porquê fazer, quais ingredientes vocês vão usar, com a própria mestria de vocês, sem deixar que essa rigidez, essa autocobrança, sabe, te enfoque. E é divino, é muito divino. Eu leio cartas, mas eu sou atendida por cartas também. Eu uso as cartas para mim, e em certos momentos eu falo, nossa, eu preciso de alguém para ler. Chamo lá essa minha amiga que é cigana, né? E ela faz um trabalho terapêutico maravilhoso. Por quê? Porque a magia se dá na troca. A magia se dá na troca. E se vocês estão aqui hoje é porque vocês sentem de trocar. Vocês sentem de aprender e trocar. Quer seja você com essa ferramenta, né? Só você é a ferramenta nesse primeiro mergulho, quer seja você com amigos, você sente esse chamado da troca. E é nesse chamado que toda magia acontece, vocês todos sabem disso perfeitamente. Chega até vocês quem tem que chegar, estão nos lugares que tem que estar. Então, meus mestres, isso que a Madjarin trouxe é fundamental. Desse fluir, desse ouvir a intuição, dessa fluidez. Mas tem a história que eu trouxe também da tábua rasa, né? Então, tem que ter essa perspicácia para navegar pelos dois sem tanto pesar, mas com leveza mesmo. Porque é possível. A questão é que às vezes a gente também quer resultado imediato, né? O pessoal é meio imediatista. Já quer começar que seja perfeito. E aí eu lembro de quando eu dava aula de percussão. Que eu não sei se a maioria sabe aqui, mas eu toquei por muitos anos num grupo de percussão de maracatu de baque virado. E dava oficina. E aí, o que acontecia? As pessoas iam para a oficina, a gente ensinava a tocar. Quando a gente percebia que elas já estavam boas, a gente chamava para apresentação. Vamos se apresentar? E aí eu me deparava com dois grupos de pessoas. As que se abriam e falavam, vamos. Porque sabem que se a gente convidou é porque elas garantem. E aquelas outras que falaram, meu Deus, mas eu vou errar. E eu vou contar um segredo para vocês. Os dois grupos erraram. Por quê? Porque uma coisa é você ensaiar, outra coisa é você estar no palco com várias pessoas. Até batuqueiro antigo errava. A questão não era sobre errar ou acertar. A questão era sobre como você lidava com aquilo, né? Tanto que a gente tinha até um momento da oficina que a gente ensinava a pessoa a como lidar com esse possível, entre aspas, erro, né? Que é com leveza, é rir. Imagina, vocês estão numa apresentação e vê um grupo tocando. Aí um instrumento sai, né? Você percebe que tem alguma coisa. Você consegue perceber esse aspecto da autocobrança do batuqueiro, né? Quando ele faz assim, putz, errei. Ou faz uma careta assim, tipo, eu errei, né? Ou o outro vira feio. Ou quando não, sabe? Desviei aqui, escorreguei e ri, brinca e continua tocando. Esses que meteram a cara e foram, por exemplo, teve um grupo que tocou por 3 meses, ensaiando, e se apresentou. E um outro que demorou 6 meses, porque queria estar perfeito, não queria errar, e se apresentou. E a experiência dos dois foi igual. A diferença é que esse de 3 meses, com 6 meses, já estava, ó. E aquele com 6 meses ficou enrolando. Demorou mais para navegar nesse processo, demorou mais para ter essas, porque não queria se permitir o erro, não se permitiu o processo. Uma lagarta para virar borboleta não precisa de um milagre, ela precisa de um processo, e a gente não pode fugir do processo. Tem uma amiga que está pedindo para você ler as cartas e você está gostando de curtir aquilo, né? Quer entender um pouquinho, você fala, olha, fulana, eu estou aprendendo ainda. Mas vamos lá. Porque eu descobri que a melhor forma de você aprender é praticando.
com você, com o outro, com as pessoas de confiança próxima, tem que praticar. Não adianta tentar fechar no seu mundinho e querer que tudo fique perfeitinho, para depois você sair para fora. O tempo vai ser igual, sabe? Então precisa desse relaxou, dessa tranquilidade. E aí vem, por onde, então, começar? Né? Por onde? Eu não tenho baralho. Foi o que a Denise trouxe. Lara, eu não tenho baralho. Você tem sugestão de qual baralho começar? Depende. Depende do que você quer. Se a sua intenção é, de fato, tipo, mergulhar no mundo do tarô, eu sugiro que comece pelo clássico. Lá de Marselha, que tem uns livros que falam sobre isso, que é o Caminho do Tarô, Jung e o Tarô. Agora, se você... Não é o tarô específico, mas é as cartas, no geral, eu diria que comece abrindo na internet, jogando lá oráculo, carta, tarô, e navegando por todos. O teu coração vai tocar. Vai tocar. Você vai achar uns lindos, assim, esse é lindo, esse é lindo, esse é lindo, esse é lindo. Mas vai ter um que você vai ficar ali com ele. Por quê? É uma arte, gente. Vocês já viram como é apresentada essas cartas? É pura arte. E a arte também é pura conexão. E para a melhor interpretação que você pode, né, ter sobre esses símbolos, é você se conectando com eles. É você enxergando a beleza daquelas cartas. É você sentindo prazer em abri-las. Não importa se é um baralho muito diferentão, ou se é um simples, não importa. O importante é que você sinta essa conexão. É ela que vai te abrir as portas. Mas para quem quer, né, usar como ferramenta terapêutica só para si, eu acho os oráculos bem legais e menos complexos para quem está começando, porque o oráculo já vem com várias chavinhas aí que ajudam na interpretação, como a própria palavra-chave associada, como eu trouxe ali, né? Mas tudo isso que eu estou trazendo é o quê? Sugestão, possibilidades, né? E aí você sente o que lhe é mais alinhado no momento. Lembrando que eu não estou falando só do tarô, aqui eu estou fazendo abordagem das cartas como ferramenta terapêutica. Mas para estudo, eu tenho uma chave de por onde começar, que é a própria chave que o tarô traz. Como? Lembra que eu falei que o tarô apresenta a jornada do herói? Eles trazem chaves mesmo, vários símbolos, que são representações nossas. Ó, a Majarim falou aqui, só cuidado, não façam como eu que saí comprando todos os oráculos lindos que vi. Eu já fiz isso. Mas sabe, tá bem, né? Mas eu já comprei uns 4 e não me conectei com nenhum dos 4, só porque eu achei bonito, parece criança. É a criança interior, né? Que encheu o olho ali, viu o negócio, falei, quero! No final das contas, gente, eu uso o mais simplesinho, assim, foi o primeiro que eu vi e que é o que eu mais me conecto. Mas tá bem, é gostoso também, porque, como eu falei, é arte. Tem uma taróloga que tem uns 300 baralhos que eu sou apaixonada por todos, assim, itens de coleção mesmo, né? Porque cada carta traz uma energia, uma formatação, é bem bonito mesmo. Então, deixa eu mostrar aqui a jornada do herói, né? Vou começar falando sobre as chaves para estudo interior de qualquer baralho que seja, mas eu vou usar como referência a jornada. Não para você entender necessariamente o tarô, mas para você entender como você pode mergulhar nesse estudo de uma forma assim bem tranquila, sabe? Sem autocobrança. Para não dizer que eu estou bem louca, né? Sobre esse lance que eu falei de primeiro fluir, né? Primeiro mergulhar em si, para depois sair abrindo aí para os outros universos. Eu quero provar para vocês, através da própria jornada, que o tarô já traz essa chave. E aí eu vou trazer uma frase do Alejandro Jodorowsky, que ele é um cineasta, psicanalista, é um cara bem antigo do tarô, que ele diz que tentar definir o tarô por palavras-chave é como tentar esvaziar um mar com um garfo. Não dá. Então faz sentido eu chegar aqui e falar essa carta significa isso, isso e isso. Se você for na internet, você vai encontrar que essa carta significa isso, isso e isso.
Os arquétipos, os símbolos, tanto do tarô quanto os manifestados no oráculo, eles são vivos, eles não têm uma interpretação estática. Eles trazem, sim, sinais. Sinais que devem ser levados em consideração. Mas precisa desse estado de fluidez, precisa desse estado de entrega também, para que as coisas não fiquem genéricas, quadradas e rígidas. Senão não vai fazer sentido, não vai tocar o coração de ninguém, nem o seu mesmo. Mas vocês sabem disso, tem que ter esse navegar. E aí a gente começa, então, pelo louco. O louco, no tarô, ele não tem número. É o nosso coringa do baralho, né? Ele é o zero, ele é o nada. Por que ele não tem número? Porque ele é o princípio de tudo e navega livre na jornada. Ele transita entre o mundo da realidade e da imaginação. Ele é o arquétipo da criança. Ele é associado ao Peter Pan, por exemplo, né? E o que é o arquétipo da criança? É aquela que cria sem fronteira, sem barreira, sem caixa quadrada, explora a tudo. Por isso que ele, apesar de ser o arcano zero, para muitos tarólogos é considerado como aquele que inicia a jornada. Né? No tarô tem 22 arcanos, então começa com o louco e termina com o mundo. Ou seja, é o louco querendo desbravar o mundo que passa por várias etapas que estão dentro do nosso próprio self, né? Dentro do nosso interior. Por isso que eu digo que para quem quer estudar, quer seja para si, quer seja para atender, quer seja um oráculo, quer seja um tarô, o primeiro processo é simplesmente se abrir a experiência sem caixas quadradas, sem formatações estáticas. É o simplesmente desfrutar. Sabe uma criança, quando você bota uma fruta nova, uma comida nova na frente dela e ela sente o cheiro, ela olha para aquilo, ela experimenta o sabor, ela explora. É sobre isso. Então, por onde começar qualquer jornada a respeito de um baralho novo que tu tenha, explore ele das formas inimagináveis, sem aspectos estáticos e rígidos que tu pode vir a ler ali na sugestão do autor ou do mestre que vai te ensinar, enfim. Explore isso de outras formas, da tua forma, que é a própria energia da criança interior. Percebe? Louco em francês, né? Esse arcano em francês significa le fou, que é cognato da palavra fogo. Ou seja, é essa energia do impulso mesmo. Tu sentiu o chamado? Vai, né? Se joga. Experiencia de tantas formas, sem se preocupar com formatações rígidas e quadradas. Esse é o primeiro arquétipo para se navegar dentro desse universo das cartas terapêuticas, dentro, claro, da minha perspectiva. E vocês vejam se faz sentido ou não. Né? Foi o que funcionou por aqui. E como eu falei, né, como provavelmente a maioria das pessoas que tem aqui tem esse aspecto da autocobrança, do perfeccionismo, é interessante já se começar por uma outra janela. Já se começar por uma janela mais aberta, de mais possibilidades. E aí, só para título de curiosidade, não vou entrar nelas específicas, porque, como eu falei, não vou falar de um baralho específico, mas eu vou trazer a jornada como ferramenta do que pode ser feito, né? E aí, para isso, ó, eu trouxe os 22 arcanos, mas eu vou focar especialmente nesses dois primeiros. Eu falei que o louco é o zero, né? Então, Lara, eu estou com um baralho novo, ou pretendo mergulhar nesse universo, né? Por onde começar? E eu trago aqui, como sugestão de por onde começar, a inspiração da própria jornada do herói.